Irmãos, mas queria compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor. Eu mesmo sugeri essa ideia de como nós, líderes, podemos manejar, conduzir a igreja, o rebanho de Deus nessa crise, à semelhança do Senhor Jesus Cristo. Genoan, oi? Só um minutinho, eu não sou muito bom aqui na parte tecnológica. Quero saber dos colegas se está ok. Por exemplo, um colega pediu que eu fixasse a tela do pastor Genoan. Eu não soube fazer isso. Para mim mesmo aqui, eu cliquei 2 vezes na tela dele e ficou central para mim. Aí não sei se os demais, ok? Sim. Quem faz isso somos nós. É só okay. você mexer o mouse e lá em cima no cantinho tem aonde mexer, sabe? Okay. Lá em cima, lá no cantinho. Pronto, aqui comigo eu cliquei 2 vezes na tela do pastor Genoan e ficou como tela principal. Pastor, como tela principal também no meu. E lá em cima, na parte direita do vídeo. Pastor, um momento. Sim, pastor Jordão. Tem alguns pastores que estão com dificuldade para ouvir. O pastor Jerry entrou e não está ouvindo nada, e o pastor Sebastião também. Eu acho que eles estão tentando usar pelo celular, e eles têm que permitir. Eu acho que eles têm que permitir o áudio e o vídeo. Então, não sei se algum pastor sabe me informar para a gente poder passar para os demais. Certo, então não é algo que eu faça por aqui, né? Olha aí embaixo que às vezes aparece como se fosse um fone de ouvido. Aí eles têm que apertar lá e permitir, quando ele mexe a tela, assim que entra. Às vezes entra e fica aparecendo um fone. Bom, por exemplo, agora no de Lídia está sem o microfone, Lídia. Ok. Estão ouvindo? Agora sim, pastor Sebastião. Ok. Obrigado. Pronto, eu acho que era só o pastor Sebastião. Pode continuar. Obrigado, pastor Genoan. Pode seguir. Pronto. Ok. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Ótimo. Então, irmãos, crises, né? Como os líderes na obra do Senhor podem atravessar essa crise que estamos vivendo sem precedentes. De fato, essa situação mudou o mundo. Nunca mais fala-se do novo normal. Ora, se é novo, não é normal. De fato, nós nunca mais seremos o que foi antes. O mundo mudou definitivamente por causa dessa situação. Precisamos, de fato, buscar o Senhor e a palavra do Senhor para que tenhamos direção de como lidar tanto com a situação em si, como também com os efeitos e consequências retardadas que virão. Os irmãos sabem que a realidade de crises na liderança é algo do que a gente não pode escapar. De fato, as crises são uma das razões porque Deus institui líderes. Por causa da distorção do pecado em que nós vivemos, todo líder, em qualquer setor, inclusive na obra de Deus, ele também é um gerenciador de crises. Se alguém não quer ter que gerenciar e enfrentar crises, não pode assumir a liderança. São as crises que fazem com que os líderes cresçam e se saiam em relação aos outros. Na obra de Deus não é diferente. Deus usa poderosamente os seus líderes e formata e os torna mais maduros por meio das crises, para que eles possam ser uma bênção conduzindo o povo de Deus. Foi a grande crise da perda de Moisés, por exemplo, que fez nascer o grande líder Josué. De fato, o texto começa em Josué dizendo: tendo Moisés morrido, o Senhor disse a Josué: assume a liderança. Ou seja, as crises têm um efeito positivo, inclusive para o avanço da obra de Deus. A dificuldade, muitas vezes, é como vamos lidar com elas. As crises, elas podem nos abater, podem nos destruir, ou podem
ser uma oportunidade para crescermos naquilo que o Senhor deseja. Desde o ano passado, nós estamos nessa grande crise e essa situação tem afetado demais a Igreja de Deus. Nós sabemos que, além do vírus biológico, nós também estamos sendo atacados pelo vírus ideológico, que eu diria que é mais letal do que o vírus biológico, e ambos têm afetado a igreja. É uma situação muito difícil, nós não conseguimos encontrar respostas finais. Para onde quer que nós nos voltemos, nós descobrimos que mesmo as autoridades, sejam elas científicas, sejam civis, mesmo esses que têm o dever de conduzir essa situação, eles estão perdidos, literalmente perdidos. Uma coisa é certa, Deus nos colocou como líderes espirituais nesse momento com um propósito específico. Nós estamos surpreendidos e talvez até já tenhamos sido tentados a pensar, eu deveria não estar liderando a igreja nessa situação. Não, irmãos, Deus não tem surpresa. Se você está nessa posição, entenda que o Senhor, na sua soberania, quer lhe usar nesse momento. Nós devemos assumir bem o nosso papel. Essa situação me traz à memória um recado que Mordecai, o primo da rainha Esté, enviou para ela. Lembra na história quando estava decretado o extermínio dos judeus, e inicialmente Mordecai havia tentado acionar a rainha Esté para que fosse uma intermediária, fizesse alguma coisa pelo seu povo. Esté deu uma desculpa dizendo, o rei não me chamou nesses próximos dias, se alguém entrar na presença do rei sem ser chamado pode ser morto, então mais ou menos assim eu não tenho o que fazer. Mas na sequência da história, no capítulo 4, tem esse recado de Mordecai: porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha? Eu acho fantástica essa pergunta final. Quem sabe se não foi exatamente por causa dessa crise que tu foste elevada a rainha? Os irmãos sabem que o livro de Esté tem uma característica curiosa. É o único livro na Bíblia onde não aparece o nome de Deus, não é? Não aparece o nome, mas o Senhor está presente em cada página, em cada versículo. As impressões digitais do Senhor são até mais visíveis em Esté do que em outras histórias. E aqui Mordecai diz, foste elevado. Você não chegou aí por si mesmo. Quem sabe se não foi exatamente por isso que o Senhor lhe colocou nessa posição. Irmãos, se estamos liderando a Igreja de Cristo nesse momento, temos que pensar nisso. Deus me trouxe por uma razão. Ele já sabia que está nessa crise. Não é hora de fugir. Não é hora de entrar em desespero. Deus tem um propósito. Ele quer me usar como líder desse rebanho nesse tempo difícil. Não é outra pessoa, sou eu. O Senhor me colocou nessa posição. É a mim que Ele deseja usar. Como líderes, nós devemos estar prontos a fazer alguma coisa. Se há algo que não é admitido na vida de um líder, é omissão. É muito triste alguém que está numa posição de liderança, em qualquer setor, mas especialmente na Igreja de Deus, em que a pessoa não se posiciona, não toma iniciativa. É esperado que um líder faça alguma coisa. E para que nós possamos nos orientar, eu gostaria de meditar um pouco com os irmãos na vida do Senhor Jesus Cristo, numa crise que ele enfrentou, uma grande crise. De fato, Jesus enfrentou algumas crises ao longo do seu ministério, mas nos últimos dias, perto do final, as crises vão aumentando, e essa que o Senhor enfrenta é uma grande crise que, inclusive, vai apressar e precipitar a sua morte. Estou pensando exatamente no evento que o Evangelho de João narra, que é a história da ressurreição
de Lázaro. Vamos ler João capítulo 11, essa história que é conhecida, mas ainda assim gostaria de ler com os irmãos. João capítulo 11, temos o relato da ressurreição de Lázaro. Verso 1 diz: estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Não confundam, irmãos, essa Maria aqui com a mulher pecadora. Tem dois momentos em que Jesus é ungido, momentos diferentes. Curiosamente, nas duas situações, na casa de um fariseu chamado Simão, mas em locais diferentes. E essa Maria, aqui, a irmã de Lázaro, não é a mulher pecadora, tá? Não vamos jogar sobre ela essa acusação. Verso 3 diz: mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a aldeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz do mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Isso indica que Jesus estava distante de Betânia um dia de viagem, né? Porque ele demorou 2 dias lá, fez a viagem, quando chegou, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Então, quando o mensageiro saiu para falar com Cristo, Lázaro morreu provavelmente naquela ocasião. Então, daí os 4 dias, né? É curioso isso. 4 dias, e tem uma razão também. Os judeus, né, tinham uma tradição entre eles, no judaísmo, de dizer que depois da morte, o espírito ficava sobrevoando sobre o corpo por 3 dias. Só depois do 3º dia é que, vamos dizer assim, o espírito abandonava e realmente deixava o corpo. Jesus espera o tempo suficiente para passar esses dias, para que não houvesse nenhuma ideia de que Lázaro não tinha morrido e o espírito que estava perto retornou, algo assim. O verso 17 diz: chegando Jesus encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo de Marta e Maria para os consolar a respeito de seu irmão. Que foi? Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que, mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor,
Respondeu ela: eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. E perguntou: onde o sepultastes? Eles lhes responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era esta a gruta cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhes Jesus: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras. Então ele veio voando, né, porque estava os pés e as mãos atados, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Desculpe aí a leitura longa, mas é bom ler a Bíblia, né? Pode ser que no fim a única coisa boa é a leitura da palavra de Deus. Então, não se furtem a ler a Bíblia, tá certo? Terminou o sermão, olha, aproveitou uma coisa, a leitura, essa foi boa, então pronto. Aproveitem e leiam bastante a Bíblia sem pena, tá? Mas a história é muito interessante, bastante conhecida. Como eu disse, essa é uma crise, vai precipitar, inclusive, apressar e precipitar a morte do Senhor. Está findando o 2º ano do ministério de Jesus, e nesse 2º ano começa o ano da perseguição. O ministério de Jesus, os 3 anos, pode ser dividido basicamente, a grosso modo, assim. O primeiro ano é um ano que podemos chamar de obscuridade. Jesus não fez grandes milagres, sermões, pouca coisa, o contato com os primeiros discípulos, basicamente na Judéia. Então seria um ano de obscuridade. Quando João Batista é preso, o Senhor sai da Judéia e vai para Galiléia. Esse é o ponto de transição do primeiro para o 2º ano. E aí vai começar o ano da popularidade, é o 2º ano, aí onde está a grande maioria dos milagres, os debates teológicos com os judeus ali em Jerusalém, em torno do templo, as grandes obras do Senhor em público, multiplicação dos pães. Está no 2º ano, ano da popularidade. Esse 2º ano, ele termina quando vem a crise depois da multiplicação dos pães, que os judeus querem fazer de Jesus o rei político, ele recusa. A partir dali começa o 3º ano, que é chamado o ano da perseguição. Então esse evento aqui já está no 3º ano.
findou aquele ano de popularidade, Jesus já está sendo perseguido. Ele já não aparece tanto em público, mas os momentos de aparição pública do Senhor mais significativas, quem vai narrar é João, o quarto evangelho. Nesse evangelho nós vemos que no contato com as autoridades judaicas, que o evangelho de João é quem dá mais esse aspecto, os debates teológicos acontecido principalmente no templo, na área do templo e em Jerusalém, é João que focaliza, mesmo porque o propósito dele é teológico, né? Mostrar que Jesus é o verbo divino. Então, João destaca essa tensão que está cada vez maior e chega ao ápice no confronto que é narrado nos capítulos 9 e 10 do quarto evangelho. Quando Jesus se revelou, por exemplo, ao cego, lá em João 9:35, alguns fariseus estavam perto e eles ficaram ressentidos, porque eles entenderam que Jesus os estava chamando de cego, né? Jesus disse que tinha vindo para que os cegos pudessem ver e os que pensavam que viam se tornassem cegos. E eles entenderam. Jesus tinha dado um recado para eles, dizendo que eles eram cegos espiritualmente. E aí começa o debate no capítulo 10, a tensão se eleva ao ponto dos judeus pegarem pedra, no final desse capítulo, no versículo 31, já para apedrejar o Senhor. Depois disso, eles ainda tentam prender a Jesus, mas, diz no verso 40, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Essa saída do Senhor Jesus, narrada no final do capítulo 10, é dentro do período que é chamado nos estudos de harmonia dos evangelhos, o período das retiradas, que foi um período onde Jesus estava mais recluso, ensinando os seus discípulos, de fato preparando os apóstolos para a grande crise que ia terminar na cruz dentro de algum tempo. Então, o Senhor se afasta, aí no final do capítulo 10, verso 40, e ele não vai mais ter aqueles momentos de ensinos públicos na Judéia, senão na última semana. Aí sim é quando ele vai novamente ter alguns debates e aqueles testes, mas a partir daqui Jesus sabe que a hora está chegando e ele vai se afastando. Enquanto o Senhor se mantinha afastado das imediações de Jerusalém, nessa região além do Jordão, estoura uma grande crise. E Jesus precisa participar da solução. Qual é a crise? Está narrada no versículo 3 do capítulo 11. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. É interessante o recado, né? Não é qualquer pessoa, Senhor. É aquele a quem amas. Indiretamente, elas já estão dizendo: se o Senhor ama mesmo, então vamos ver o que o Senhor vai fazer. Essa crise completamente inesperada exigiu que Jesus tomasse algumas decisões sérias e arriscadas. E vai ser sempre assim, irmãos. Na liderança nós precisamos tomar decisões sérias e às vezes arriscadas. Mas o líder também existe para isso. Ele nem sempre vai acertar, mas ele precisa ter coragem de se posicionar. Se errar por algum motivo, precisa ter humildade de recomeçar e dizer, mas pelo menos ele deve errar tentando se posicionar em favor do que ele compreende ser o caminho certo. Decisões sérias e arriscadas estão no caminho de todos os líderes. Nesse evento aqui nós aprendemos como o nosso mestre, o bom pastor, se comportou diante de uma crise muito grande. Pergunta aqui é: como Jesus enfrentou a crise repentina, precipitada pela doença e morte do seu amigo Lázaro? Como Jesus enfrentou essa crise? Respondendo com uma frase, eu diria: Jesus enfrentou a crise
exercendo plena confiança em Deus. Jesus enfrentou a crise exercendo plena confiança em Deus. Confiança em quê? E aqui eu tenho as respostas para nos orientar. Jesus confiou na provisão de Deus, capítulo 11, versos 1 a 4. Jesus confiou na proteção de Deus, versos 5 a 16. Jesus confiou no poder de Deus, 17 a 27. E Jesus confiou na presença de Deus, versos 28 a 46. Como mania de pregador, né, com aliteração, então tentei fazer isso aqui, né, quatro P's. Jesus confiou em quê? Na provisão, na proteção, no poder e na presença de Deus. Não vou me demorar discutindo essas respostas, mas deixe-me passar rapidamente por cada uma delas. Jesus enfrentou a crise exercendo plena confiança em Deus. Primeiro, confiando na provisão de Deus, que o Senhor iria prover, suprir o que ele precisava na hora daquela crise. O que é a provisão, ou talvez usando um termo mais técnico, a providência de Deus? Né? Esse é um aspecto da doutrina, da doutrina, na teologia propriamente dita, a doutrina de Deus, a provisão do Senhor. Às vezes é meio confuso os termos teológicos, né, e a gente precisa ler mais de uma vez, mas eu encontrei uma definição da providência de Deus num livro do Jerry Bridges, que eu li há muitos anos, e de lá para cá já li muitas outras vezes. Inicialmente esse livro não tinha em português, mas existe já há alguns anos, foi traduzido pela editora Nutra. Aliás, esse livro ele tem vendido mais de 500 mil cópias, então, sem dúvida, é um clássico. O Jerry Bridges foi um bom escritor, sem dúvida. O título é Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos fere, golpeia e aflige. Eu sempre confundo essas três palavras. Confiando em Deus, mesmo quando a vida nos aflige, golpeia e fere. Eu acho que é isso. Em inglês é só confiando em Deus, então é mais fácil. Mas é traduzido pela editora Nutra. É um livro onde ele tenta aplicar a doutrina da soberania de Deus à vida prática. É fantástico. E ele tem essa definição que eu, vamos dizer assim, eu parafraseei, mas basicamente é dele. Ele diz que a provisão de Deus significa que Deus tem absoluto controle sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias, visando a sua glória e o bem do seu povo. Deus tem absoluto controle sobre todas as coisas, pessoas e circunstâncias, visando a sua glória. Ele não pode buscar nada antes da sua própria glória, porque ele é o ser supremo. Então, em primeiro lugar, ele visa a sua glória, mas também o bem, a felicidade do seu povo. A glória de Deus e a bênção do seu povo andam juntas. Esse conceito está bem expresso no versículo 4 de João 11. Né? Acabamos de ler aqui no início da história, no verso 4, diz: ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Olha lá, a provisão de Deus é em primeiro lugar, visando a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado, o bem do seu Filho. Aqui está uma evidência de que o conceito é bíblico, visando a glória do Senhor e o bem do seu Filho. E o Senhor deixa muito claro isso. Essa crise, essa enfermidade não é para a morte não vai ter a palavra final. Deus tem absoluto controle de todas as coisas, pessoas e circunstâncias, visando a sua glória e o bem dos seus filhos. E Jesus diz, isso ele vai fazer nessa crise. Irmãos,
enfrentem a crise da Covid dessa maneira, com esse pensamento. Deus tem absoluto controle sobre todas as coisas, todos os vírus. E Ele age e permite visando a sua própria glória e o bem do seu povo, mesmo que à primeira vista não consigamos ver o bem, né? Às vezes ficamos um pouco confusos com Romanos 8, 28, que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Talvez perguntamos, com tantos irmãos falecendo, aqui perdemos 2 pastores, imagina a família, a igreja dizendo: cadê o bem do Senhor? Deus age para o bem do seu povo, que bem é esse? Deus age para o bem, mas Ele define o bem. O verso 29 diz: porquanto aos que de antemão chamou, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Esse é o grande bem de Deus. E aí, vendo assim, nós podemos dizer o grande bem de Deus para o pastor Douglas e para a família que agora sofre, era que o pastor Douglas fosse promovido para a glória. É o bem de Deus para ele e é o bem de Deus para que a imagem do seu Filho seja ainda melhor manifestada na igreja e na família que agora sente saudade. Deus age em todas as coisas. Jesus disse isso claramente: o Senhor vai agir no meio dessa crise para a sua glória e para o bem dos seus filhos. Amém. No versículo 3, como eu destaquei, né, a maneira como o recado foi enviado é: está enfermo aquele a quem amas. Está implícito: se o Senhor realmente ama e dá a vida por suas ovelhas, como está escrito em João 10, então, e agora? Faça alguma coisa. Essa é a expectativa, irmãos, que a igreja também tem dos pastores nesse momento, ou em qualquer outra crise. O pastor ama as ovelhas, deve amar. Deve seguir o modelo do bom pastor no amor ousado para com o rebanho de Deus nessa crise. Na crise, a igreja está esperando que os seus pastores, movidos pelo amor de Deus, de maneira prática, se posicionem e façam aquilo que é preciso, mostrando o amor sem medo. Quem ama, cuida. Quem ama, não foge. É na crise que se testa o nosso amor. Provérbio 17 diz: em todo tempo ama o amigo, mas na angústia se faz o quê? Irmão. Então é da angústia que o amor aumenta. Se queremos agir nesse momento como Cristo, nós devemos crer que Deus exerce a sua provisão e Ele não vai nos deixar ser decepcionados. Às vezes não sabemos o que fazer, mas quando nos dispomos a agir por amor a Deus e amor aos seus filhos, Deus vai mostrando a sua provisão, irmãos. Essa crise, essa situação da Covid é muito diferente. Eu não sei dos irmãos, mas honestamente, quase todo dia eu tenho um pensamento diferente sobre isso, sobre o que fazer. Por exemplo, essa situação das igrejas fechadas, e agora essa confusão com o STF e tal, agora todo mundo virou advogado, juiz, enfim, é uma situação tão difícil. Mas eu fico, honestamente, um dia eu penso de um jeito, outro dia eu penso de outro. Há dias que eu imagino, honestamente, olha, como bom pastor, ele deve fechar a igreja para que as ovelhas não adoeçam. Outro dia, mas fechar a igreja, como é que vai dar o alimento espiritual para o seu povo? Estou sendo honesto com os irmãos. Se me perguntar uma posição final, eu não tenho. É uma coisa muito, muito difícil. Não é só eu, está todo mundo assim, né? Então, de fato, a situação quase nos deixa de mãos atadas. Os irmãos sabem que, por exemplo, tem havido situações críticas em igrejas fora do Brasil por causa da Covid. No Canadá, por exemplo, o pastor James Colton
foi preso, ficou 35 dias preso, porque não obedeceu ao decreto da província de Alberta. Inclusive ele é aluno formado do seminário Pastor John MacArthur, lá em Los Angeles, e ele não obedeceu. A igreja não tinha nenhum caso, né, todo o tempo, então eles mantiveram os cultos, não ficaram exigindo máscara e tal, e o governo começou a mandar guardas, soldados, cada domingo para observar, até que chegou o ponto que ele foi processado, fez o culto, na segunda-feira foi lá na delegacia, porque foi intimado e já ficou preso. Foram 35 dias preso, na solitária, inclusive. 35 dias. Foi solto recente, mas essa semana, ele voltou naturalmente, e essa semana o governo mandou fazer uma cerca ao redor do prédio da igreja. Então, é uma situação tão diferente, que aí vem a pergunta: estamos numa época de perseguição, a igreja está sendo perseguida, ou as medidas governamentais são mais para proteção? Honestamente, é difícil a gente até se posicionar. Eu sei que o pastor John MacArthur, que é um líder mundial, ele nunca fechou a igreja. Até agora tem vários processos lá no tribunal em Los Angeles, toda semana ele é multado com $500 cada vez que abre, mas até agora não precisou pagar porque ainda vão julgar. Honestamente, se me perguntar o que acha da posição do John MacArthur, eu diria, eu não sei. Eu não sei, se ele estivesse aqui em Boa Vista vendo 2 pastores morrendo, será que ele manteria? Eu, se fosse na Igreja Calvário, eu diria, fecha, irmãos, né? Perdemos 2 pastores, mais 2 membros, enfim. Mas eu estou confessando aos irmãos, eu não sei, se me perguntarem, eu não sei exatamente. Agora, eu sei que eu tenho que amar o povo de Deus. E eu sei que Deus vai providenciar. Então, irmãos, é quase cada dia. Quase cada dia. Deus age em todas as coisas. E Ele tem o controle absoluto de todas as coisas, pessoas e circunstâncias, visando a sua glória e o bem do seu povo. Ore ao Senhor, todos os dias. Comece o dia orando ao Senhor e perguntando: Senhor, e hoje, como é que eu demonstro amor pelas tuas ovelhas? Como eu demonstro amor pelas tuas ovelhas? Como o Senhor, o bom pastor, demonstra. Se não temos uma posição para muitos dias, vamos buscar o Senhor todos os dias. E Ele vai nos ajudar. Ele vai nos ajudar. Bem, deixe-me ir mais rápido, para não chegarmos à meia-noite, que não é vigília. O Senhor confiou na provisão de Deus, né? Segunda coisa, Jesus enfrentou a crise confiando na proteção de Deus. Versos 5 a 16. Era fato que Jesus estava vivendo uma época de perseguição crescente. E pode ser, irmãos, que nós estamos também. Pode ser. Como eu disse, eu não sou categórico, como alguns, dizendo a igreja está sob perseguição. Esses decretos de fechar a igreja é perseguição da igreja. Eu não sei. Honestamente, eu não sei. Alguns pastores interpretam assim. O pastor James Coates, lá em Canadá, interpretou, e agora estão cercando a igreja, enfim. Eu não sei, pode ser, mas quando eu vejo, por exemplo, o carnaval não aconteceu, os estádios de futebol não recebem torcedores e tal, eu vejo que a coisa é muito maior. Então, ainda não tenho tranquilidade de dizer o governo está atacando a igreja. Pode estar começando? Pode. E à medida que as coisas ficarem claras, aí sim, tá bem, então nos prendam, podem prender, nós vamos resistir até a morte. Mas, como eu digo, é tão difícil posicionar nesse momento em relação a isso. Jesus está num período assim, a perseguição está crescendo. Os judeus estavam decididos que já havia chegado a hora de exterminar o Senhor. Por isso, ele havia se afastado da Judéia. Mas Jesus sabia que a sua hora estava determinada por Deus. Essa é uma coisa interessante, irmãos. Olha, você pode agir ou fazer ou deixar de fazer qualquer coisa por qualquer motivo, mas, por favor, nunca faça com medo de você ir para a glória antes do dia que Deus determinou. Nunca caia nessa tolice. Nós não somos inconsequentes e também não vamos agir de maneira louca, mas
ninguém vai antecipar, nem retardar o dia que o Senhor determinou. Nossa vida, os dias estão contados pelo Senhor. Então, Jesus sabia disso. É interessante, no Evangelho de João, tem a palavra hora, né? Como ela é descrita no Evangelho de João. Por exemplo, capítulo 2, Jesus diz para Maria: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Capítulo 7, eles tentaram prender Jesus saiu e disse: porque ainda não era chegada a sua hora. Capítulo 8, a mesma expressão aparece: ainda não era chegada a sua hora. Já no capítulo 13, começa dizendo: sabendo o Senhor que era chegada a sua hora. Aí ele está seguindo o calendário do Pai, e ele sabe, vai acontecer na hora que o Pai determinou. Não é o calendário da mãe, lá em João capítulo 2, né? Embora que os católicos dizem: peça à mãe que o filho atende. Lá o filho disse: não, senhora, fique que minha agenda é do pai, não da mãe. Então ele está seguindo esse programa. E o Senhor diz para os discípulos, lembra que em João 11 ele diz: Senhor, mas ainda eles queriam matar, o Senhor vai voltar para lá, como dizendo: não, é inconsequente. Jesus disse: olha, não são 12 as horas do dia, olha, tem um tempo para todas as coisas. Nós estamos andando no programa do Pai, na luz de Deus, então nós vamos voltar sim. E se o Senhor morrer? Bem, se morrer é porque chegou a hora, mas nós vamos voltar e fazer o que o Senhor quer. Lembrem disso, irmãos. Lembrem disso, a proteção do Senhor. O Senhor vai nos proteger e nos manter até quando Ele quer. E Jesus diz isso para os discípulos que ficaram assustados. Jesus sabia que andando na vontade do Pai, Ele não ia tropeçar. Os homens não iam antecipar os planos que Deus tinha para o seu filho. Lembra Salmo 27, fantástico? Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Confiança plena que o Senhor vai nos proteger, vai nos guardar. O Senhor não vai nos deixar sozinho quando nós precisamos. Na crise, o líder que busca a vontade do Senhor, ele deve lembrar-se de que a sua vida está nas mãos de Deus. E como dizia o antigo professor Tomé Wilson, a vida está nas mãos de Deus e está em boas mãos. Lembre disso. Deus vai nos surpreender. Deus vai realizar o seu projeto a despeito dos reveses. Eu conheço bem a história de um pastor que foi alvo de uma grande traição por parte de um líder da igreja. E a situação foi tão crítica que obrigou o pastor a sair da igreja e deixar o seu ministério, um ministério muito bom, florescendo e tal. Mas, por causa dessa situação, desestabilizou completamente. E ele não teve condições de ficar mais na igreja. Precisou sair, quase fugir. Uma pessoa da família, ao ouvir a notícia, ligou para ele e disse para ele: olha, a sua vida está acabada. Você não tem como se livrar dessa situação. Sinto muito, mas a sua vida está acabada no ministério. Irmãos, eu conheço bem a história. A vida daquele pastor não estava acabada na obra de Deus. Pelo contrário, por razões que só Deus sabe. Ele caiu naquela situação, sofreu aquele dano. Mas a segunda metade do ministério que Deus lhe deu foi muito maior, muito mais eficaz, muito mais produtivo. Deus tem o seu plano. Ele vai... O Senhor não tem projetos inacabados na garagem. Aquele que começou boa obra vai concluir. É assim que Deus age. Podemos confiar na proteção do Senhor, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. 2 Timóteo 1,7. Precisamos ser corajosos nesse tempo. Precisamos ser corajosos. E se chegarmos à conclusão de que para defendermos o rebanho de Deus, o evangelho de Cristo, precisamos ir para a cadeia, então vamos. Então vamos, não vamos recuar. Jesus está agindo nessa história conforme o seu ensino, quando ele disse: quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça
estão contados. Neemias, o grande estadista, reconstruiu os muros da cidade de Jerusalém. Lembra que num determinado momento os inimigos sempre procurando uma estratégia de fazer parar a obra e não conseguiam. Finalmente eles partiram para o ataque de intimidar Neemias. E aí mandaram as pessoas dizer para Neemias: olha, hoje à noite vão lhe atacar, vão lhe matar, fuja e se esconda, porque hoje os inimigos vão lhe pegar. Neemias capítulo 6, eu acho fantástica a resposta de Neemias, quando ele diz: homem como eu fugiria, e quem há como eu que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma entrarei. Está mais ou menos dizendo para eles: diga aos inimigos que eu estou aqui e continuarei aqui. Eu não vou me esconder, não. Um homem que confiava plenamente na proteção do Senhor. Jesus confiou. Mas, além disso, o Senhor confiou no poder de Deus. Provisão, proteção e poder. Alguns anos atrás, eu estive aconselhando um casal de obreiros. Havia acontecido um problema, uma falha moral na vida do homem. E aquele casal estava sentindo-se destruído, completamente destruído. A família estava esfacelada, o casamento estava se acabando. E alguém me ligou pedindo socorro para eu encontrar esse casal. E eu lembro que a primeira pergunta que a esposa fez foi: pastor, será que tem esperança para nós recomeçarmos a nossa vida e o nosso ministério? Nós perdemos o respeito, perdemos os amigos, perdemos a confiança e estamos a ponto de perder a família. Existe alguma esperança para nós? Irmãos, tem que haver esperança. Nosso Deus é o Deus da esperança. Nós não podemos chegar nunca ao ponto de dizer, né, acabou a esperança. Não. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. A nossa esperança é a pessoa de Deus. Não é uma ideia, não é um pensamento positivo, não é uma sugestão, não é aquela linguagem dos coach de otimismo, de autoajuda, vai dar certo. Não, porque às vezes não dá certo no planejamento humano, às vezes não dá certo. Nós podemos dizer assim, vai dar certo o que o Senhor tem determinado, isso vai dar certo. E a nossa esperança é o Senhor. Deus restaurou aquela família e aquele casal de um modo incrível. O poder de Deus, irmãos, é muito maior do que nós pensamos em todas as áreas. Infelizmente, nós cristãos, muitas vezes somos os únicos soldados que atiramos no companheiro que está ferido, porque não temos esperança. O que fazer? Eu lembro naquela situação, como sempre começamos em aconselhamento e você encontra alguém desesperado, você tem que, depois de tomar ciência do que está acontecendo, a primeira coisa que um bom conselheiro tem que fazer é restaurar a esperança do aconselhado. E aí, 1 Coríntios 10, 13, né, por onde nós começamos, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Esse versículo e tantos outros a gente usa no início para restaurar a esperança. Se a pessoa crê na palavra de Deus, aquilo vai fazer brilhar os olhos. Você pode dizer, olha, não existe nada, Deus não vai lhe dar nada em que Ele não dê força para você resistir. Há esperança, sim. Deus nos dá essa promessa. A visão de Marta e Maria é que não tinha mais jeito, né? Lembra disso? As duas dizem, Senhor, se Tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mais ou menos dizendo assim, o Senhor demorou. O Senhor demorou. Se o Senhor estivesse aqui, tudo bem. Teria curado o nosso irmão. Mas o Senhor não estava. Mais ou menos dizendo, não tem mais o que fazer, Senhor. Não tem mais o que fazer. E é interessante que o texto diz que, de propósito, depois que o Senhor ouviu a notícia, ele demorou-se mais 2 dias. Jesus não estava querendo aumentar a angústia de Marta e Maria.
Jesus estava só querendo dar o tempo necessário para que a manifestação da glória de Deus fosse muito maior. Deus seria muito mais glorificado ressuscitando um morto de 4 dias do que curando um homem enfermo. Para Maria e Marta, a coisa estava na casa do sem jeito, não é? Elas não podiam imaginar o que o Senhor ia fazer. Jesus não se intimida pela grandeza do problema, mas ele afirma as possibilidades além do que as pessoas podiam imaginar. Essa é a ousadia de quem confia no poder de Deus, irmãos. Creio que os irmãos já leram sobre George Miller. Esses dias o pastor Randy falou com os pastores aqui, eu creio que ele já falou para vocês sobre leitura, né? O Randy é um leitor voraz. Eu sempre que escuto fico morrendo de vergonha, porque ele disse que já chegou o ano de ler 100 livros por ano. Eu fico pensando, meu Deus, não posso nem ficar perto desse homem, que alguém consegue ler 100 livros sem deixar de ler a Bíblia, tem mais isso, sem deixar de pregar, sem deixar de fazer tudo. Então é fora de qualquer padrão, né? Quando ele fala isso, eu me escondo. Mas ele estava falando sobre, sugerindo, e eu sugiro também para os irmãos, ler biografias, né? Leitura de biografias, né? É gostoso. Então sempre tenha na sua dieta de leitura uma boa biografia, e se não tem nenhuma, procure a de George Miller. A editora Shed, a editora, publicou um livro, O Homem das 50.000 Orações Respondidas. Eu acho que esse é o subtítulo do livro. Mas o George Miller era um homem que confiava no Senhor de uma maneira impressionante. Ele ficou mais reconhecido pelos orfanatos que ele criou lá na Inglaterra, na época da crise, Revolução Industrial, né? Miller fundou vários orfanatos e cuidou de mais de 10.000 crianças órfãs. Havia muitos órfãos naquele tempo. Os homens, as mulheres morriam cedo, era o tempo da Revolução Industrial, muita poluição, as cidades incharam de repente, não tinha saneamento, não tinha nada, não tinha sequer banheiro para fazer as necessidades, então aumentou o número de moscas, de doenças, cólera, a mortandade era muito grande, então havia muitas crianças órfãs, e o George Miller se compadeceu, ele resolveu criar orfanatos, ele chegou a cuidar mais de 10.000 crianças, e a ideia dele era baseada no Salmo 68:5, que diz assim: Deus é pai dos órfãos. Ele se apegou a isso, e ele disse: se Deus é pai dos órfãos, ele vai me dar condições de sustentar esses órfãos. Ele tinha como regra não pedir nada a ninguém, mas ele pedia muito ao Senhor. Né? Como eu disse, o subtítulo do livro é O Homem das 50.000 Orações Respondidas. E ele tinha como esse alvo: eu não vou pedir nada a nenhum homem. O Senhor disse que é o pai dos órfãos, ele vai sustentar esses órfãos. Ele vivia em oração. Ele diz que certa vez a rainha da Inglaterra foi à sua casa. Ele se tornou uma figura bastante conhecida por causa desse trabalho social. A rainha foi à sua casa e a empregada bateu na porta do quarto e disse: Senhor Miller, a rainha está na sala querendo falar com o senhor. E ele respondeu: diga à senhora rainha que agora eu não posso, eu estou falando com o rei dos reis e não posso atendê-la. Era assim esse homem, orando sempre aos pés do Senhor. Uma oportunidade, o orfanato amanheceu sem nenhum alimento para mais de 1.000 órfãos naquela ocasião. E os empregados ficaram desesperados e disseram para ele: olha, as crianças têm que sair para a escola, nós não temos nada para colocar na mesa. Ele disse: mande as crianças sentarem na mesa. Deus é o pai dos órfãos, não vai faltar o pão. E ele foi clamar ao Senhor pela provisão. Depois de alguns minutos, várias carroças com pães passaram na porta do orfanato, e o chefe que conduzia essas carroças parou e chamou o George Miller. Ele saiu e o homem disse: olha, nós fomos entregar esses pães ali na família real, no castelo, mas eles disseram que os pães estavam muito assados e eles não queriam, e para não jogar fora,
nós resolvemos trazer para vocês aqui no orfanato. E Mila disse: não foi os pães que passaram do ponto, foi Deus que atendeu a nossa oração e teve misericórdia de nós. Confiança no poder de Deus, irmãos. Hebreus diz: o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. O Deus de George Miller na Inglaterra, o Deus do Rio Grande do Norte, de Natal, de Mossoró, é o mesmo Deus. Vá à presença do Senhor, clame ao Senhor. Ele é o Deus que atende orações e a sua mão não está encolhida. Ele atendeu George Miller, ele nos atende também. Mas a pergunta do Senhor fica: crês isto? Crês isto? Quem crê, quem confia, age. E se eu creio que o Senhor pode, eu clamo ao Senhor, de verdade. Irmãos, esse tempo de pandemia é um tempo que nós precisamos orar como nunca. Se você não tem o hábito de estar aos pés do Senhor, desenvolva rapidamente. É necessário, é urgente. Como eu disse, é diário. O clamor ao Senhor é diário, porque a gente tem quase que decidir cada dia o curso que vamos tomar. Mas esse é o nosso Deus. Tenho certeza que os irmãos já viveram essas experiências assim de situações que você olha para cima, para a direita, para a esquerda e diz: e agora? Como diria Drummond de Andrade: e agora, José? A festa acabou, o povo se foi, e agora? Bem, e nesse momento é que a gente volta-se para o Senhor e diz: Senhor, e agora é contigo. E agora é contigo. Eu cheguei num beco sem saída. E Deus gosta muitas vezes de nos levar para becos sem saídas, porque é nesses becos sem saídas, como Israel, ali diante do Mar Vermelho, diante tem o mar, ao lado o deserto, e atrás o exército de Faraó. Isso é mais do que um beco sem saída. Então, não tem esperança. E o Senhor diz para Moisés: diga ao povo que marche. Marchar para onde? Para cima do mar. Mas aí tem o mar, sim, diga ao povo que marche. E o Senhor abre o mar. São nesses momentos de crise assim que a gente vê mais o poder de Deus. De certo modo, devíamos até agradecer ao Senhor essa crise que estamos vivendo, porque nela o Senhor vai ser glorificado e nós vamos ver a provisão do Senhor de um modo que nós não vemos ou não veríamos em momentos pacíficos. Lembre-se disso, confie no poder do Senhor. E finalmente, deixe-me encurtar aqui, Jesus enfrentou a crise confiando na presença do Senhor. 28-46 é de onde estou tirando esse ponto. Jesus é ousado, ele chega diante do sepulcro e diz: tirem a pedra. Tirem a pedra. Ele ora e diz: eu sabia que sempre me ouves, ou seja, eu sei que o Senhor está sempre presente. O Senhor nunca me deixou, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Verso 42. Jesus vai agir corajosamente. Por quê? Porque Deus, o nosso Deus, é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Crês isto? Meus amados, foi assim que Jesus enfrentou essa crise. E eu peço a Deus que os irmãos enfrentem da mesma forma, confiando na provisão de Deus, na proteção de Deus, no poder de Deus e na presença de Deus. Confia na provisão de Deus? Então, decida seguir o plano de ação que você entende que agrada ao Senhor. Não fique parado. Busque o Senhor. Defina um plano de ação, entendendo que esse plano agrada a Deus. Deus vai providenciar para que isso possa ser bem sucedido. E comece. Segundo, se confia na proteção de Deus, descanse e siga sem medo. Quem confia na proteção do Senhor vai dizer como Davi: o que pode me fazer o homem? O Senhor é a minha luz e a minha proteção. Durma tranquilo, não se entregue à ansiedade, descanse.
Deus é o nosso refúgio. Confiando no poder de Deus, então determine o plano de ação e siga crendo que o Senhor vai abrir a porta ou o mar, se for preciso. Que para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas, como o anjo disse para Maria, né? Quando disse, você vai conceber, dar à luz. Maria diz, como é que pode ser isso? Eu não conheço homem nenhum. E o anjo explica, virá sobre ti o Espírito Santo, e ele termina dizendo, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Confie no poder do Senhor, siga com essa segurança. Confia na presença de Deus, então busque a Deus, como Abraão, que era amigo do Senhor. Desfrute da companhia do Senhor. Esteja aos pés do Senhor. Deixo, portanto, essa palavra com os irmãos e queria deixar uma tarefa prática. Tarefa é a seguinte: se nós queremos enfrentar as crises como Jesus enfrentou, nós temos que conhecer a Cristo, como ele agiu, como ele falava, como ele reagia, como ele se posicionava, quando era o momento de calar, quando era o momento de chorar, quando era o momento de falar em público, quando era o momento de recuar. Precisamos ver o Senhor Jesus agindo no seu ministério. E para ver isso, nós temos que ler os evangelhos. Então, irmãos, a tarefa é, leia um capítulo dos evangelhos todos os dias, pelo menos um capítulo. Comece em Mateus 1, vai até João 21, são 89 capítulos, os 4 evangelhos. Quando terminar, comece de novo. Um capítulo dos evangelhos para conhecer Jesus por dia. Por quanto tempo? Até morrer. Tá certo? Não precisa, depois que morrer pode parar. Mas enquanto não morrer, siga essa tarefa, tá certo? Você vai conhecer a Cristo de um modo muito especial. E vai enfrentar essa crise ou qualquer outra crise como Jesus enfrentou. Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela paciência e pela oportunidade de falar para os irmãos nessa noite.